Fala galera, quem fala é o professor Linhares e aqui mais uma vez nós vamos iniciar nossa aula, tá certo? E nessa aula hoje é a aula de funções, tá? A gente vai na verdade continuar a aula de funções que a gente viu na semana passada, tá certo? E hoje a gente vai terminar as funções oxigenadas, tá certo? Então vamos lá. Como objetivo, né? Reconhecer fórmulas representativas das funções aldeído, cetona, ácido carboxílico, anidritos e ésteres. Escrever os nomes e as fórmulas, né, estrutural e molecular, de compostos representativos de álcool, cetona, ácido carboxílico, anidritos e ésteres, tá certo? Então hoje a gente vai ver o restante das funções oxigenadas, tá bom? Vamos lá, a primeira função hoje que a gente vai ver é a função chamada aldeído. Aldeído é uma função orgânica que apresenta como principal característica a presença do grupamento carbonila. E o que é esse grupamento carbonila? O grupamento carbonila é a presença de um carbono ligado por uma ligação dupla, a um oxigênio. No momento que eu tenho um carbono ligado a uma dupla O, eu apresento esse grupamento chamado grupamento carbonila, tá certo? Aí o grupamento carbonilo deve estar na extremidade da cadeia carbônica. O grupamento carbonilo ele vai se apresentar em outras funções, que a gente vai ver daqui a pouco. Só que ele tem que ter algumas especificações para cada função. Na função aldeído, o grupamento carbonila ele só pode se apresentar nas extremidades, em carbono do tipo primário, tá certo? Então, toda vez que eu vou olhar a função aldeído, vai ser uma função onde vai ter o grupamento carbonila, a dupla O e um carbono da extremidade, um carbono das pontas, tá certo? Então vamos agora dar um estudo aqui nesse composto, tá certo? Eu estou vendo aqui o composto, tá certo? O nome dele é 3-metil 3-pentenal, tá certo? A gente vai já estudar um pouquinho a função e também a nomenclatura, tá certo? Aqui em cima tá certo um grupamento representativo, onde diz aqui, ó, o carbono ligado à dupla, esse mesmo carbono deve estar ligado a um hidrogênio e o carbono vai estar ligado a um R, o que esse é um radical, que é o resto da cadeia carbônica, tá certo? Agora vamos lá, tá bom? Vamos aqui pro próximo. Bom, a gente vai agora analisar um pouquinho enquanto a nomenclatura, tá certo? A nomenclatura oficial dos aldeídos segue as mesmas regras do que a dos hidrocarbonetos e a dos álcools. A única diferença é o sufixo "al". Bom, como a gente tinha falado anteriormente, tanto o aldeído, né, tanto os hidrocarbonetos quanto os álcools, ele tinha um padrão, era prefixo, infixo, mais o sufixo, que seria representativo da função, tá certo? Então, o hidrocarboneto seria o O, todo hidrocarboneto termina em O, e o álcool seria todo álcool termina em OL, né? Já o aldeído, ele vai sempre terminar em AL, então ele segue prefixo, infixo, mais a terminação AL, tá certo? Vamos analisar aqui um pouquinho estes exemplos. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, um carbono ligado a dois átomos de hidrogênio e a dupla O, tá certo? Então o que eu tenho aqui? Ó, você tem um carbono match. Como a ligação são simples, né? Só tem ligações com os hidrogênios, AL, e a terminação AL, pela presença aqui, ó, da minha carbonila, né? Como só existe um carbono, então não tem como dizer que é nas pontas, né? Porque só tem apenas esse carbono, então fica metanal. Vamos analisar aqui do baixo, abaixo, né? Ó, tenho 3 carbonos, a função aqui no carbono primário da ponta, né? Então seria, ó, 3 carbonos, prop, ligações simples, né? E a terminação ao propanal. Ó, mais uma vez, perceba aqui a identificação da função. Onde é que eu identifico a função? Sempre na extremidade. Aldeído sempre se apresenta na extremidade da cadeia carbônica, tá certo? Então, ó, como é que a gente vai dar o nosso composto? Lembra lá, né? Como eu tenho uma função, o carbono 1 deve estar mais próximo da função. Então, ele é 1. 1, 2, 3, 4. 2 e 3 eu tenho ramificações, tá certo? Nesse caso, tem o metil, que é apenas um carbono.
Então, 2, 3, di, porque são 2 metil. 4, né? 4 carbonos, então but, ligação simples an e a terminação al, de um hidrocarbono, não, de um aldeído, tá certo? E vamos agora para isso aqui, ó. Eu tenho um anel aromático, tá certo? Um fenil ligado a um carbono, e esse carbono com a minha dupla O aqui, ó, a carbonila, né? Então aqui é fenil, um carbono met, ligações simples an e a terminação al, fenil metanal, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora das funções cetona. A gente vai falar da cetona. A cetona ela tem uma particularidade que é a presença também do grupamento carbonila, a dupla O. Só que diferentemente do aldeído, o aldeído ele se apresenta sempre nas pontas, nas extremidades. A cetona ela vai se apresentar sempre no meio da cadeia, tá? Ela nunca se apresenta em um carbono primário. Ela normalmente se apresenta em um carbono secundário. As funções cetona, né? Função cetona são compostos que apresentam o grupamento carbonila, C dupla O, no meio da cadeia, ou seja, em um carbono secundário. As cadeias desta classe de compostos podem ser tanto abertas quanto fechadas, aromáticos ou não. Bom, a gente tem aqui um exemplo, né? Aí, se a gente fosse comparar a carbonila, tá aqui, ó, tá certo? Apresentando assim a função cetona, tá? Ó, C dupla O, o radical 1 e o radical 2, que é a parte da cadeia aqui, ó, e essa outra segunda parte da cadeia. Se fosse um aldeído, ele tinha que se apresentar aqui, ó, na extremidade, nesse carbono aqui ou nesse, tá certo? Então, aldeído na ponta, cetona no meio, tá? Vamos analisar aqui agora a nomenclatura, né? A nomenclatura oficial das cetonas segue as mesmas regras que os hidrocarbonetos e dos álcools. A única diferença é o sufixo ona. Então, ó, prefixo infixo e sufixo terminador ona. Aldeído, al, cetona, ona. Então, prefixo mais infixo mais ona. Vamos dar aqui alguns exemplos, tá certo? Eu tenho esse composto aqui, ó. A carbonila está onde? Na ponta não, no meio, né? No meio da cadeia, ela não está na ponta. Se estiver na ponta é um aldeído, se estiver no meio, cetona. 3 carbonos prop, ligação simples an e a terminação ona. Vamos analisar agora esse composto. Esse composto aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu tenho aqui, ó, 2 ramificações. E aqui eu tenho a minha função, né, o grupamento carbonila, o C dupla O. Tá certo? Como é que eu vou dar nome a esse composto? Lembra lá, a função tem que estar mais próximo do carbono 1. Então esse aqui é o 1, 2, 3, 4. Então, ó, 3,3, né? Nesse caso aqui a ramificação é igual, só tem um carbono dimetil, cadeia principal 4 carbonos but, ligações simples an e a terminação ona, butanona, tá? Professor, eu tô vendo aqui e eu não tô indicando, tá certo, a função. Existe uma regra, tá, que diz que até 4 carbonos você não precisa indicar a posição das funções, tá certo? Então nesse caso aqui ele não está colocando, mas é ideal que você coloque, tá certo? Nesse caso ficaria assim, 3,3 dimetil butan 2, né, carbono 2, ona, tá certo? Em composto fechado não necessita a indicação, tá certo? Nesse caso fica, ó, 2 etil, tá certo? Eu já precisei indicar só isso aqui, tá? Por conta da ramificação, se eu tenho mais de um substituinte eu preciso indicar. Então, 2 etil, ciclo fechado, hexa 6, an, ligações simples e a ona, que é a função, tá? A função cetona, tá bom? Vamos aqui. Propriedades dos aldeídos e cetonas, né? A temperatura de 25 graus Celsius, os aldeídos com 1 ou 2 carbonos são gasosos, de 3 a 11 carbonos são líquidos e os demais são sólidos. Os aldeídos mais simples são bastante solúveis em água e em alguns solventes apolares.
Comparando-se as cetonas com os aldeídos, as cetonas têm ponto de ebulição mais elevado e são mais solúveis em água, pois suas moléculas são mais polares que a dos aldeídos, tá certo? Só para a gente colocar essas informações aqui, tá bom? E aí vamos agora para o ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, como o próprio nome indica, são compostos orgânicos que possuem o grupamento carboxila em sua cadeia, né? E o grupamento carboxila, ele vai ser o grupamento carbonila, né? Mais o grupamento hidroxila. Então por isso que carboxila, tá certo? O grupamento carbonila mais o grupo hidroxila. Então por isso que fica carboxila, que é a C-O e a hidroxila, o OH. Então o ácido carboxílico é a junção do grupamento carbonila, tá? O grupamento carbonila mais um álcool. Então isso é um ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele sempre vai se apresentar nas extremidades. Ele sempre se apresenta em um carbono do tipo primário, tá certo? Então, ó, a carbonila ligado à hidroxila, e o carbono tem que ser um carbono do tipo primário. Bom, a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, assim como a da grande maioria dos compostos orgânicos, segue o padrão estabelecido pela IUPAC e é baseado na seguinte regra: como ele é um ácido, né, eu vou ter que adicionar sempre a palavra ácido no início, ó. Ácido mais prefixo mais infixo mais oico. Segue o padrão lá do hidrocarboneto e do álcool, né? Só que a diferença agora é a terminação oico no final para um ácido carboxílico, tá? E lembrar da adição, né, de ácido sempre no início da nomenclatura. Alguns exemplos, né? Primeira coisa, ó, coloca a palavra ácido. Vamos analisar. Cadeia principal, apenas um carbono, MET. Ligações simples, né? Só tem um carbono, e a terminação oico. Por que oico? Porque eu vou ter o grupamento carbonila mais o grupamento hidroxila, C-O-OH, sempre na extremidade, tá certo? Vamos aqui para o próximo. Eu tenho, ó, cadeia principal, 2 carbonos, tá certo? Ligações simples e o grupamento, ó, C-O-OH, carbonila mais hidroxila. Então, ó, primeiro, palavra ácido, 2 carbonos et, ligações simples e a terminação oico de um ácido carboxílico, tá certo? Vamos aqui para a próxima, tá? Primeiro termo, ácido, tá? Lembra lá que o carbono 1 deve estar sempre mais próximo da função. Ó, ácido carboxílico está aqui na ponta, então ele é o carbono 1, 2, 3, tá certo? Aqui tem um errozinho, ó, já é o erro da figura, viu? 1, 2, né? Então era para estar, ó, no carbono 2, então 2,2 dimetil próprio, porque são 3 ligações simples e a terminação oico. Aí temos aqui, ó, ácido fenil metanoico, tá bom? Vamos lá para o próximo. Bom, propriedade do ácido carboxílico, né? Lembrando que às vezes a gente pode encontrar isso aqui, ó, AC ponto carboxílico, essa é uma abreviação para a palavra ácido, viu? São compostos polares e solúveis em água, diluído com o aumento da cadeia carbônica, né? Ou seja, eles vão ser compostos polares, tá certo? Eles têm a polaridade e de acordo com o acréscimo da concentração, né, de carbonos, eu vou estar diminuindo essa solubilidade em água. Os ácidos carboxílicos até 4 carbonos são líquidos e incolores. Reage com álcool para formar os éteres. Isso daqui, gente, a gente já vai ver quando a gente estiver estudando as funções, né, a função éster, tá certo? Vamos aqui, continuando, né? O anidrito. O anidrito é uma função orgânica, né, chamada de função derivacional. O que é a função derivacional? É que ela deriva de outra função, que nem a função enol. A função enol é a função derivacional do álcool. O anidrito é a função orgânica derivacional do ácido carboxílico.
ela só vai existir quando tem a junção de dois ácidos carboxílicos. Então, anidritos de ácidos carboxílicos são compostos orgânicos oxigenados, originados a partir de uma reação de eliminação ou desidratação entre dois ácidos carboxílicos. Então, eu vou juntar dois ácidos carboxílicos para me ter a função anidrito. Assim, quando dois ácidos carboxílicos interagem, perdem uma molécula de água e formam um anidrito de ácido carboxílico. Abaixo temos a reação química que representa a formação do anidrito. Tá aqui, ó. Então, a formação do anidrito é a junção de dois ácidos carboxílicos, onde a perca da molécula, né, do átomo de hidrogênio, ó, e da hidroxila, e formando a molécula da água. E o anidrito vai ser isso aqui, ó. C dupla O, o carbono ligado a um oxigênio, esse oxigênio ligado a um carbono e o carbono a uma dupla O. Isso aqui é a função anidrito, tá certo? Lembrando que os carbonos aqui, ó, vão estar ligados a cadeias, tá certo? Né, a parte de compostos de carbonos aqui para lá. Vamos lá. A nomenclatura de acordo com a IUPAC dos anidritos de ácidos carboxílicos depende dos ácidos carboxílicos que originam ele. Se foi originado pelo mesmo número, mesmo tipo de ácido carboxílico, a regra da nomenclatura será. Aqui diz o seguinte, ó, se eu estou formando, né, aonde o conjunto de átomos de carbono aqui é igual, então a gente vai ao seguinte, ó, coloca o termo anidrito mais o nome do ácido carboxílico que originou ele, no caso. Se eu percebo aqui, ó, que são dois, né? Então, ó, ligação simples, óico, anidrito etanoico, tá? O nome do ácido carboxílico que originou ele. Agora, se eu percebo que a quantidade é diferente, aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar, ó. Quando o anidrito for originado por ácidos carboxílicos diferentes, a regra da cadeia da nomenclatura terá uma diferença, né? Que diferença é essa? Bom, nesse caso a gente vai colocar o termo anidrito mais o nome do ácido carboxílico em ordem alfabética e separado por hífen. Bom, isso aqui é o seguinte, tá? Você sempre vai colocar o termo anidrito no início, tá certo? E vai colocar agora o nome dos ácidos carboxílicos que foram originados, tá certo? Em ordem alfabética. Ó, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos e tenho aqui 4 carbonos. Então, para originar esse anidrito, eu precisei de um ácido carboxílico com 3 carbonos na cadeia principal e o outro com 4 carbonos na cadeia principal. Então, anidrito, but, né? Porque o B vai ser a letra que precede, né, o P. Então, ó, butanoico, hífen, propanoico, que foi essa outra parte. Então, se dá os termos de forma separada por hífen, tá certo? De cada ácido carboxílico que foi preciso para formar esse anidrito. Vamos falar agora um pouquinho da função éster. Os ésteres são compostos orgânicos oxigenados que são formados pela reação química entre um ácido carboxílico e um álcool. Apresentam o grupamento, né, o grupo funcional representado a seguir, C, dupla O, e aqui tem a diferença, né, que aqui vai ser uma parte da cadeia e aqui a outra parte da cadeia carbônica, tá certo? Então, a função éster é uma função que vai ser formada através da junção de um ácido carboxílico e de um álcool, tá certo? Então, ó, eu vou ter o ácido carboxílico, aí eu vou perder, né, esse hidrogênio daqui, ó, e vou ter uma cadeia carbônica aqui ligada a ela, tá certo? Bom, vamos analisar agora um pouquinho a nomenclatura dos ésteres, tá certo? Lembrando que eu tenho a função éter e tenho a função éster, tá certo? São funções diferentes. A nomenclatura oficial da IUPAC para os ésteres é feita a partir do hidrocarboneto correspondente terminado em ato. A seguir, deve-se colocar a preposição de mais o prefixo da ramificação terminada em ila. Não entendi. Como é que a gente vai fazer isso? Como é? Na função éster, a gente faz o seguinte, tá certo? A gente dá o nome do hidrocarboneto
mais ato de, que é o prefixo, mais a parte da cadeia restante, né, o prefixo da ramificação, mais ila, tá certo? Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho, que pode ter ficado um pouco confuso. Eu tenho aqui alguns exemplos de alguns ésteres, que a gente vai dar a nomenclatura dele, tá certo? Como é que eu vou dar o nome do composto? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou analisar enquanto primeiro função, identifica a função, tá certo? Eu tenho aqui a função, ó, C dupla O, onde esse O está ligado a um outro carbono. Então essa é a função éster, tá certo? Eu vou dar o nome dessa primeira parte aqui, ó. Aqui eu só tenho quantos carbonos? 1. Então match mais ligação simples AN mais oato. Então, ó, metanoato, tá certo? Então essa primeira parte aqui, ó, seria o hidrocarboneto, que ele chama, tá certo? Então, ó, met um carbono, ligações simples mais oato, tá? O prefixo aqui, ó, o di, né, que é a preposiçãozinha. E aí a gente vai dar o nome da segunda parte, que é a parte final da cadeia, né, que seria a chamada ramificação. Quantos carbonos eu tenho? Apenas um, met, mais nação ila, metila, tá certo? Aqui do lado, né, tem colocando assim, ó, derivação, né, de, né, um ácido metanóico, tá certo? Vamos analisar agora a segunda aqui, né, segunda parte, né, segundo exemplo. Ó, percebam o seguinte, nessa primeira parte, que é chamada de hidrocarboneto, eu tenho quantos carbonos? 3. Então, ó, prop, ligações simples AN, e a terminação OATO, né, propanoato. De a segunda parte, ó, que é a ramificação, eu tenho 2 carbonos, et, e a terminação ila, propanoato de etila. Esse composto é um composto que foi derivado do ácido propanóico, tá certo? Bom, né, vamos analisar agora o próximo e último exemplo. Tá, essa primeira parte aqui, ó, né, que é chamada de hidrocarboneto, tá certo? 2 carbonos, et, ligação simples AN, e a terminação OATO de. Aqui eu tenho 3 carbonos, tá certo? Só que eles estão aqui, ó, de uma forma um pouco diferente, né? Esse formato aqui chamado de formato de joelho, ó, tá certo? E aí esse formato chamado de iso. Iso, 3 carbonos próprio e a terminação ila. Então fica, ó, etanoato de isopropila, tá certo? Esse composto é um composto que deriva, né? Foi derivado do ácido etanóico, tá bom? Bom, falar um pouquinho das propriedades dos ésteres, tá certo? Possuem aroma de flores e frutos. Os ésteres de baixa massa molar são líquidos a temperatura ambiente e os de alta massa molar são sólidos. Quando comparado aos álcools e os ácidos carboxílicos, os ésteres apresentam ponto de fusão e ebulição mais baixo. Os ésteres de menor massa molar são polares e os de maior massa são apolares, tá certo? Bom, a gente vai fazer agora alguns exemplos, né, resolver algumas questõezinhas para a gente poder tirar aqui algumas dúvidas ainda que possam existir, tá certo? Bom, aqui o exemplo 1, tá certo? O vinho, o vinagre, a acetona e o éter etílico são algumas, né, são apenas alguns exemplos de compostos orgânicos que estão presentes no nosso cotidiano. Observar as estruturas compostas representadas a seguir indique as funções às quais elas pertencem, respectivamente. Ó, a gente tem aqui, ó, 5 funções, né, 5 compostos orgânicos, e ele pede para que você identifique cada um dessas funções, tá certo? Bom, de cara eu vou logo para as chamadas hidroxilas, né? Eu tô vendo aqui, ó, bem aqui, ó, tá certo? Um OH, a chamada hidroxila. A função hidroxila é a função que? Função álcool. Então o 2 aqui eu já identifiquei. Se ele tem uma hidroxila ligada a um carbono, é a função álcool, tá certo? Então, ó, função álcool é o 2, tá certo?
A gente já de cara já descarta quase todos, né? Então, ó, vamos lá, tá certo? Então a função álcool. Eu tenho aqui, ó, o composto 1, ele tem um oxigênio entre a cadeia carbônica, ó, é o chamado heteroátomo. O heteroátomo, né, é a função que representa qual? A função éter. A função éter é a função onde eu tenho um heteroátomo, né, dentro da cadeia carbônica. Vamos lá para o 3, né? Eu já identifiquei, ó, o éter e o álcool. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, ó, a carbonila, né? Tem uma dupla O no carbono da ponta, né? Ah, professor, mas aqui, ó, mas perceba que aqui é a ligação de hidrogênio, não é carbono. Então, ó, aqui é o grupamento, né, C dupla O, que é a carbonila, um carbono inicial, carbono das pontas, um carbono primário. Então é um aldeído. E temos já aqui, ó, o grupamento carbonila não mais nas pontas, no meio da estrutura. Então eu deixo esse aldeído para ser o que? Função cetona, tá certo? E por fim, né, no composto 5, eu vou ter o seguinte. Opa. No composto 5, né, eu vou ter o seguinte. Eu tenho, ó, o grupamento carbonila mais, né, o OH. Então eu tenho aqui, ó, o chamado carboxila, tá? Que é o grupamento carbonila mais a hidroxila, tá? Então se eu tenho os dois, carbono inicial, carbono das pontas, carbono primário, eu tenho a função ácido carboxílico, tá certo? Então, ó, alternativa D, éter, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico, tá certo? Vamos lá, então, Enem. A produção mundial de alimentos poderia ser reduzida a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente de agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas subterrâneas, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifica as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Galera, essa questão aqui é uma questão bem simples, questão de identificação de função, tá? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que analisar a primeira estrutura, que é a piretrina, e a segunda estrutura, que é a coronopilina, tá certo? Identificar quais são as funções que tem em uma e tem na outra. A primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte, é onde é que tem oxigênio, tá? Eu tenho, ó, oxigênio aqui, aqui e aqui, né, na primeira. E na segunda, eu tenho aqui, aqui e aqui. E aqui também, né? Só que a primeira coisa, ó, que eu já percebo é o seguinte, nessa função eu não tenho a presença de uma hidroxila, que é um OH, então não tem função álcool. Já aqui tem, ó. Então nessa daqui eu tenho a função álcool, mas nessa eu não tenho. Tá? Eu tenho aqui os hidrogênios e os oxigênios, mas não tenho a função álcool. Tá certo? Então já pode até cancelar a alternativa C. Agora que eu percebo aqui, ó, eu tenho uma dupla O em um carbono, tá certo? Que tá aqui, ó, dentro da estrutura, mas ele não faz parte da cadeia carbônica, tá fora, uma dupla O. Então eu tenho a chamada grupamento carbonila, tá? A carbonila tá bem aqui. E nesse caso é a função cetona. A mesma coisa se apresenta aqui, ó. Eu também tenho a função cetona, C dupla O. Então as duas têm a função cetona, tá certo? A outra coisa que eu percebo é que eu também vou ter aqui, ó, C dupla O, mas esse O, esse carbono, na verdade, está ligado a um outro oxigênio que pertence aqui à cadeia, né? Pertence aqui à estrutura, não é isso? Então, ó, eu tenho uma dupla O ligada a um O que está ligado à cadeia carbônica aqui. A mesma coisa eu posso se aplicar aqui, ó, tá certo? C dupla O, esse carbono ligado a um outro oxigênio que pertence a uma cadeia carbônica aqui, não é isso? Então, é aqui e aqui são a identificação das duas funções que se apresentam, né? Ó, é essa daqui que é a função cetona
E tem essas duas aqui, tá certo? Que é a chamada função éster, tá certo? Então a alternativa certa é a letra B, que é a função cetona e a função éster, tá ok, galerinha?